Bem-vindo mais uma vez ao canal Notícia de Última Hora. Estamos aqui com mais uma notícia. Vamos estar falando aqui do Polícia Federal, né? Advogado de Adélio era do PCC, mas agiu sozinho para defender Adélio. Quem acredita, né? E outra aqui com o Gustavo Gaia, outra notícia aqui. Vitória de Lula. Vitória de novo. Lula leva mais 2 surras no Congresso hoje. Vamos estar aqui vendo aqui o Eduardo Bolsonaro falando aqui em plenário. Estampa hoje todos os jornais do Brasil a notícia, que eu vou ler aqui da UOL. Polícia Federal, 2 pontos. Advogado tem elo com crime organizado, mas Adélio agiu sozinho. Mais para baixo da matéria, eu faço questão de ler, sem provas sobre financiamento do atentado contra Bolsonaro. A PF, porém, diz que não há provas de conexão entre o crime organizado e a facada no ex-presidente Bolsonaro em 2018, abre aspas. Não foi comprovada nenhuma conexão do crime organizado financiando o advogado para defender Adélio, fecha aspas, informou o diretor-geral da Polícia Federal. Então, o diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, que nomeou para ser o 01 da inteligência da PF, talvez a maior inteligência da América Latina, ninguém menos do que o presidente das investigações da facada. O delegado que investigou a facada em Jair Bolsonaro hoje comanda a inteligência da Polícia Federal. Deve ser porque o presidente Lula tem uma análise muito técnica, né? Só nomeia pessoas técnicas para os postos-chave. Pelo amor de Deus, né? Outra coisa, eu só acreditaria na PF se esse advogado estivesse morto. Porque é o seguinte, vocês querem mesmo fazer crer que o cara trabalhava para o PCC e foi defender o Adélio, desobedecendo ordens do comando do PCC? Vocês estão de brincadeira com a gente. O Adélio tinha cartão de crédito internacional, viajou para Santa Catarina, fez curso de tiro no mesmo clube que eu e meu irmão Carlos frequentávamos, se deslocou depois para Juiz de Fora, se hospedou numa pensão. Ele, desempregado, fez a facada. Quando ele fez a facada, advogados vieram em jatinho particular para defendê-lo, pessoas já de renome no meio jurídico, não necessitam de mais holofote. E vocês querem dizer que toda essa trama, né, com o advogado chegando no mesmo dia, curso para lá, viagem para cá, cartão de crédito, essa pessoa agiu sozinha? Isso daí está me cheirando a ser a maior fake news da história. Um dia essa história ela vai ser passada limpa, presidente, pode ter certeza, né? Não vai ser agora com esse governo de mentira. Uma hora tudo cai, uma hora tudo aparece, nada fica escondido, pode crer, nada fica escondido para sempre, nada, uma hora cai, uma hora a casa desse pessoal toda todo mundo vai cair, todo mundo. O Alexandre de Moraes está achando que ele é imbatível, que é o Todo-Poderoso, uma hora todo mundo cai, meu filho. Mentirosos, A conta chega para todo mundo. Está aqui o Paulo Pimenta, depondo aqui na CCJ, ministro da Comunicação, que agora foi designado para ser o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Ao invés de nomear um engenheiro, um gestor, um administrador, bota o seu 01 da comunicação. É claro, a única preocupação do PT é com a narrativa, mas a todo momento eles demonstram sua hipocrisia. Diz hoje aqui matéria do Estadão, influenciador petista repete gabinete do ódio, gera 1 bilhão de views e fatura com desinformação. O cara tem conexão direta com a Secretaria de Comunicação, o maior disseminador de fake news da esquerda, o maior influencer da esquerda, e uma das fake news dele é sobre a facada em Jair Bolsonaro. Para finalizar, presidente, faz-me rir dizer que o PT está buscando a verdade, faz-me rir dizer que o Lula não interfere na Polícia Federal, faz-me rir dizer que Adélio Bispo agiu sozinho. Graças a Deus meu pai está vivo, e se Deus quiser, ano que vem a gente vai reverter a inelegibilidade dele, que foi feita no tapetão contra um juiz perseguidor, essa eleição injusta que foi em 2022, e em 2026 Bolsonaro retornará para a gente passar o país ali. Vamos estar agora assistindo agora o Gustavo Gaia. Vai estar Ficar soletrando sua chave Pix está meio fora de moda. Bora simplificar? Com a Infinity Pay você recebe pagamentos por Pix com taxa zero direto pela maquininha. É só gerar o QR Code e pedir para o seu cliente escanear com o celular. Pagou, o dinheiro cai na sua conta na hora.
Vamos estar aqui com o Gustavo Gaia. Esse dia está sendo mais um dia maravilhoso para o Brasil. Na verdade, a gente está tendo uma sequência de semanas de derrotas absurdas desse governo, que está perdendo cada vez mais a governabilidade, e o Congresso está percebendo que o ideal agora é se afastar o quanto antes dessa decadência, porque estão chegando aí as eleições. Vou te falar para vocês duas derrotas que esse governo teve hoje. A primeira derrota que esse governo teve foi a da medida provisória do fim do mundo. Ela é conhecida como medida provisória do fim do mundo porque ela ia elevar os tributos, os impostos, de tal forma que especulava-se o aumento de 8% da gasolina, aumento de 8% do custo dos alimentos, que já estão mais caros do que no pior momento da pandemia. E o que aconteceu? O presidente do Congresso, em uma clara demonstração de testosterona, teve a coragem de fazer algo que é certo. Sim, olha quão inédito são os tempos que estamos vivendo. Rodrigo Pacheco decidiu devolver a medida provisória do Lula, que basicamente acabava com o crédito. Rodrigo Pacheco é uma vergonha. Minas Gerais, minha terra, mas esse cara é uma vergonha. Do PIS e COFINS das empresas, o que é um... Eu moro agora no Rio de Janeiro, né? Moro no Rio, mas esse cara é uma vergonha hoje. Aumentar em muito o custo dos produtos e dos serviços para o consumidor final. No agro, então, seria um absurdo. Ia quebrar muita gente, diminuir a produção de alimentos no Brasil e tornar o alimento mais caro. Foi devolvida. Apenas 4 vezes na história, medidas provisórias foram devolvidas de tão ruim que elas eram. E olha que nós estamos falando do Pacheco, o que é reconhecido por todo o Congresso como o capacho, né? O despachante. O bonecão do Lula. É o bonecão do posto do Lula. Ele e Lira. Do governo, que não tem ideias por conta própria. E agora nós temos um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo desse governo, que está prestes a se transformar numa CPI. O governo do PT já teve o Petrolão, já teve o Mensalão e agora tem o Arrozão. Uma sequência de notícias que foram saindo mostrando o quão escancarada, o quão imatura, o quão juvenil foi essa tentativa de roubar centenas de milhões de reais do dinheiro público para a turminha do PT. Você acompanhou o Wesley, né? Weasley, o dono de uma mercearia que de repente conseguiu conquistar 50%, 55% da fatia de todo o dinheiro que seria destinado para a compra do arroz, que não precisava ser comprado, porque nós temos a nossa produção de arroz, nós somos independentes e temos o arroz suficiente para a próxima safra, e agora ele decidiu que ia comprar. Fez uma licitação e nessa licitação vem empresas suspeitas, grupos de interesse ligados ao PT e uma empresa, gente, que tinha até um dia antes da licitação 80 mil reais de contrato social. E de repente houve uma explosão para 5 milhões, ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. Eu acho ainda que era 50, hein? 50 mil. Se eu não estou enganado, eu vi ali que era 50 mil o contrato social deles. E agora nós temos o governo arredando, percebendo que o esquema ficou escancarado demais e cancelou a licitação. É isso mesmo. O dono da empresa, inclusive da corrupção, viajou, fugiu para a Europa e eles simplesmente cancelaram. Aí tem um detalhe interessante que saiu recentemente, que é o seguinte: o secretário de Política Agrícola do Lula, o Neri Geller, que também já é conhecido aí por esquemas de corrupção, foi demitido. Por quê? Porque o filho dele teria ligação com uma das empresas vencedoras do leilão de arroz. Eles inventaram que era necessário comprar esse arroz para poder continuar o suprimento, né, de arroz aqui no Brasil, pensando, a bandeira é, temos que dar arroz barato, gastando o nosso dinheiro, aumentando ainda mais o déficit do governo, o arrombo fiscal. Só que na verdade tudo não era nada mais, nada menos do que um esquema de corrupção que foi escancarado. Por que foi escancarado? Esse governo ele está tão convicto de que ninguém nunca mais vai ser preso pela nossa Suprema Corte. Nós estamos falando de pessoas com foro privilegiado, ou seja, só poderiam ser julgados pelos ministros do STF. Eles estão tão convictos que podem roubar à vontade que eles estão despreocupados se querem esconder os seus caminhos ou o esquema. É escancarado. Nós temos aí empresas suspeitas, nós temos ligação com o PT e tudo que você precisava para formar ali uma quadrilha tá lá. Está configurado, e aí, graças às redes sociais que eles tanto querem censurar, nós divulgamos. Um dia o jogo muda, meu. A roda gigante, ela... Por isso que tem a roda gigante, ela um dia está embaixo e um dia está em cima, meu. Eles estão se esquecendo da manhã. O amanhã pertence a Deus.
divulgamos isso e de repente eles têm que recuar. Ou seja, o crime foi cometido. A CPI vai alcançar o número de assinaturas, principalmente porque agora eles fizeram essa medida que prova que eles sabiam que era ilegal, que o que eles estavam fazendo era criminoso, e agora estão tentando apagar os vestígios, mas não vai dar certo. 2 derrotas. Perdeu a MP, que é extremamente necessária para esse governo, porque ele está num rombo recorde. O Lula e o PT conseguiu colocar um rombo no Brasil pior que a pandemia, meus amigos. Nenhum país do mundo chegou nesse nível como o Lula. O PT é pior que uma epidemia mortífera, como ele sempre fala. E a segunda, anular a licitação que eles tanto fizeram aquela propaganda de que ia dar o arroz mais barato para a população. Agora não vai ter arroz, não tem picanha, tá tudo mais caro. Todos reclamando que a compra no supermercado hoje em dia não compra nem metade do que... No período do amor não se compra nem metade do que comprava no supermercado no período do ódio. E mais uma vez o Congresso se afastando desse governo. O governo levando uma derrota após outra. É impressionante que esse governo não consegue passar uma semana sem um escândalo. Estamos fazendo o nosso trabalho aqui. Vamos sim conseguir as assinaturas para fazer a CPI do arroz. E agora esse escândalo é um escândalo bastante para um impeachment. O arrozão. Uma nova maneira de roubar dinheiro da população. Através da miséria e literalmente através da fome. Um abraço. Tá uma vergonha. É isso aí, meu irmão. Curta, comente, compartilhe, deixa o seu like, diz o que você achou aí, deixa seu comentário aí, diz o que você achou, comente também, dê um like lá no canal do Gustavo Gaia, dê um ok para ele lá também. Fui!